O tradutor faltou e o milionário ia perder milhões. A zeladora disse: "Eu traduzo", e todos olharam. Com surpresa! É o que aconteceu. Em seguida, ninguém conseguiu acreditar. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. Gabriel Novaes não acreditava em improvisos. Acreditava em planejamento meticuloso, em backup de backup, em contingências para cada possível falha. Por isso, quando Marcelo Ferreira, seu tradutor oficial há 5 anos, ligou às 8h43 da manhã, dizendo que o pai tinha sofrido um AVC e ele estava a caminho do hospital, Gabriel sentiu o chão se abrir debaixo dos pés. A reunião com os chineses era às 2 da tarde. Em 5 horas, 50 milhões de reais poderiam escorrer pelo ralo se ele não encontrasse alguém que falasse mandarim fluente e entendesse de hotelaria de luxo. Ele desligou o telefone e ficou parado no meio do escritório panorâmico, no 23º andar da Faria Lima, olhando a cidade lá embaixo sem realmente ver nada. São Paulo pulsava como sempre, indiferente aos seus problemas. E aquilo o irritou profundamente. Como era possível que numa metrópole de 12 milhões de habitantes ele não conseguisse encontrar um maldito tradutor em 5 horas? Apertou o interfone. A voz eficiente de Patrícia, sua assistente executiva, respondeu imediatamente. Patrícia, preciso de um tradutor de mandarim corporativo. Agora, liga para todas as agências que você conhece. Oferece o triplo do valor usual, quádruplo se necessário. Só me arruma alguém até às 13h30. Houve uma pausa breve do outro lado. Patrícia nunca hesitava. Aquilo era mau sinal. Já liguei para 6 agências enquanto você falava com Marcelo. Todos os tradutores especializados em mandarim corporativo estão comprometidos hoje. Tem um congresso de tecnologia no Transamérica e aparentemente metade dos executivos chineses do mundo está em São Paulo essa semana. Gabriel fechou os olhos, respirando fundo. Controle. Ele sempre tinha controle. Era o que o diferenciava de empresários medianos. Quando outros entravam em pânico, ele encontrava soluções. Continue ligando, amplia o raio, interior de São Paulo, Rio, até Brasília, se for preciso. Manda buscar de helicóptero se necessário. Sim, senhor. Ele desligou e caminhou até a janela, as mãos nos bolsos da calça do terno cinza chumbo, que custou mais do que muita gente ganhava em 3 meses. Lá embaixo, a cidade fervilhava. Carros, ônibus, pessoas correndo de um lado para o outro. Todas com seus problemas insignificantes, alheias ao fato de que ali, no 23º andar, um império estava prestes a desmoronar por falta de um tradutor. A Novis Hospitality tinha levado 10 anos para chegar onde estava. 4 hotéis, 5 estrelas em operação, 2 em construção, e agora a oportunidade de expandir para a Ásia com capital chinês. O grupo Liu & Associates estava interessado em injetar 50 milhões para a abertura de 3 unidades em cidades estratégicas do Brasil, com possibilidade de expansão para a América Latina. Era o tipo de negócio que transformaria a Novaes de empresa sólida em potência regional. E tudo dependia da reunião das 2 da tarde. Gabriel olhou o relógio. 9h15. Menos de 5 horas. Ele voltou à mesa, abriu o laptop e começou a revisar a apresentação pela 17ª vez, como se encontrar uma vírgula fora do lugar pudesse de alguma forma resolver o problema da barreira linguística. Os números estavam impecáveis. As projeções, conservadoras mas promissoras. O portfólio de propriedades, impressionante. Tudo perfeito. Tudo inútil se ele não conseguisse comunicar isso aos chineses. Às 10, Patrícia entrou na sala sem bater, o que por si só já era sinal de desespero. Ela nunca entrava sem bater. Consegui contato com uma tradutora freelancer que trabalha com mandarim. Ela está em Campinas, mas pode estar aqui ao meio-dia. Ela tem experiência corporativa? Trabalha principalmente com traduções técnicas, manuais, documentação. Gabriel negou com a cabeça.
Não serve. Preciso de alguém que entenda nuances comerciais, que saiba transitar entre registro formal e informal, que capte subtexto. Os chineses não dizem não diretamente. Se o tradutor não perceber as entrelinhas, a gente assina um contrato achando que está tudo certo e descobre depois que eles não toparam metade das cláusulas. Eu sei, mas é o que tem disponível. Continue procurando. Patrícia saiu e Gabriel voltou a andar pelo escritório. Pensou em adiar a reunião, mas os executivos da Liu voltavam para Xangai no voo das 7 da noite. Tinham agendado a reunião com 3 meses de antecedência, encaixando São Paulo entre Hong Kong e Dubai num roteiro apertado. Não havia margem para remarcação. Às 11, a porta se abriu novamente. Patrícia trazia uma expressão que ele conhecia bem. Era a expressão de quem ia dar uma notícia ruim. Achei 2 tradutores que teoricamente estariam disponíveis. Um teve uma emergência médica de última hora e não pode sair de casa. O outro acabou de aceitar uma proposta do consulado americano que paga mais do que a gente está oferecendo. Quanto mais? Não quis dizer. Só disse que era uma oferta que ele não poderia recusar. Gabriel sentiu a mandíbula travar. Aquele maldito orgulho que o impedia de implorar, de se rebaixar, de mostrar fraqueza. Ele construiu a Novais com suor e precisão, sem nunca pedir favor, sem nunca demonstrar desespero. E não ia começar agora. Tudo bem. Obrigado, Patrícia. Pode voltar ao trabalho. Ela hesitou. Gabriel, eu posso ligar para mais algumas agências, tentar... Eu resolvo. Ela saiu, claramente pouco convencida, e Gabriel ficou sozinho de novo. Olhou para o celular em cima da mesa. Podia ligar para o grupo Liu, inventar uma emergência, pedir para remarcar. Mas eles já tinham voado 14 horas para estar aqui. Já tinham ajustado a agenda deles. Pedir para remarcar seria demonstrar incompetência, falta de profissionalismo. Seria começar uma parceria, admitindo fraqueza. Inaceitável. Às 11h30, ele estava sentado na mesa de reuniões do 18º andar, onde o encontro aconteceria, revisando cada detalhe. A sala estava impecável. Água mineral importada, café especial, frutas frescas dispostas artisticamente, material gráfico em papel couché, as cadeiras ajustadas na distância exata. Tudo perfeito, exceto pelo detalhe minúsculo de que ele não teria como se comunicar com os convidados. Foi quando escutou vozes no corredor. Vozes altas, agitadas. Ele saiu da sala e encontrou Patrícia, o diretor financeiro Roberto, a gerente de RH Clarice e 2 assistentes conversando em tom urgente perto do elevador. O que aconteceu? Gabriel perguntou. Roberto se virou, o rosto vermelho. Os chineses adiantaram. Estão subindo agora. Chegaram 1h30 antes. Gabriel sentiu o estômago gelar. Como assim chegaram antes? O hotel onde estão hospedados teve um problema com o sistema de ar-condicionado. Eles saíram mais cedo e decidiram vir direto para cá. Estão no elevador. Gabriel olhou ao redor, como se a solução fosse se materializar no ar. 12h15. Ele tinha menos de 2 minutos antes dos executivos chegarem, sem tradutor, sem plano B, sem saída. Foi quando viu a mulher. Ela estava no final do corredor, ao lado de um carrinho de limpeza, organizando panos e produtos. Vestia o uniforme azul claro da empresa terceirizada. O cabelo preso num coque baixo, luvas amarelas nas mãos. Ela olhou na direção deles ao ouvir o tumulto, curiosa, mas discreta. E seus olhos encontraram os de Gabriel por uma fração de segundo antes dela voltar ao trabalho. O elevador apitou. As portas começaram a se abrir. Gabriel virou-se, ajeitando a gravata, preparando o sorriso profissional que usava havia anos. 3 homens asiáticos saíram, trajando ternos impecáveis, expressões corteses mas sérias. O mais velho deles, que Gabriel reconheceu como Liu Ziming, o patriarca do grupo, cumprimentou-o com um aceno de cabeça. Mr. Novais, ele disse, o sotaque carregado, mas compreensível. Obrigado por nos receber mais cedo. Esperamos não causar transtorno. Gabriel apertou a mão dele, mantendo a compostura. Absolutely no problem, Mr. Liu.
É um prazer recebê-los. Eles trocaram mais algumas frases em inglês enquanto Gabriel os conduzia para a sala de reuniões. Mas ele sabia que aquilo era apenas protocolo. O inglês do Sr. Liu era funcional, mas limitado. A reunião técnica, a negociação de cláusulas, a discussão de termos contratuais, tudo isso precisaria acontecer em mandarim. E ele não tinha tradutor. Todos se sentaram. O Sr. Liu abriu uma pasta de couro, tirando documentos. Começou a falar em mandarim com um dos acompanhantes, apontando para algo no papel. Gabriel manteve a expressão neutra, mas por dentro estava calculando opções. Podia tentar conduzir tudo em inglês básico. Podia usar o Google Tradutor. Podia fingir uma emergência e tentar ganhar tempo. Todas as opções eram péssimas. Foi quando escutou a voz atrás dele. Com licença. Gabriel se virou. A mulher do corredor estava parada na porta da sala de reuniões. As luvas amarelas ainda nas mãos, a expressão calma, mas séria. Todos olharam para ela. Desculpe interromper, ela disse falando diretamente para Gabriel. Mas ouvi vocês falando sobre o tradutor que não veio. Eu falo mandarim fluente, posso ajudar se quiserem. O silêncio que se instalou na sala foi absoluto. Roberto olhou para Patrícia. Patrícia olhou para Gabriel. O senhor lhe olhou para a mulher de uniforme azul com as luvas amarelas. E Gabriel ficou completamente imóvel, tentando processar se aquilo era real ou se o desespero tinha finalmente o levado à alucinação. Por 3 segundos inteiros, ninguém se moveu. Gabriel olhou para a mulher como se ela tivesse acabado de dizer que sabia pilotar um foguete espacial. Ela permaneceu ali, parada na porta, com as luvas amarelas penduradas frouxas nas mãos, a expressão neutra, mas determinada. Não havia arrogância nela, nem desafio. Apenas aquela calma estranha de quem sabe exatamente o que está fazendo. Roberto foi o primeiro a reagir, soltando uma risada curta e nervosa que morreu no ar quando percebeu que ninguém mais estava rindo. Desculpe, mas você está falando sério? Ele perguntou, olhando da mulher para Gabriel como se esperasse que alguém explicasse a piada. Ela não desviou o olhar. Completamente. Falo mandarim há 15 anos. Tenho fluência técnica e cultural. Gabriel sentiu o cérebro trabalhando em velocidade máxima, processando variáveis, calculando riscos. Aquilo era absurdo, ridículo. Uma zeladora oferecendo-se para traduzir numa reunião de 50 milhões? Mas ele olhou para o relógio na parede. 12h17. Os chineses já estavam sentados à mesa esperando. Ele não tinha tradutor. Não tinha plano B. Não tinha absolutamente nada além daquela mulher de uniforme azul e luvas amarelas que afirmava falar mandarim fluente. O senhor. Liu se inclinou para a frente, os olhos fixos na mulher, e disse algo em mandarim. Foi rápido, uma frase curta que Gabriel não entendeu nem remotamente. Ela respondeu sem hesitar, também em mandarim, a pronúncia fluida e natural. O rosto do Sr. Liu mudou. A expressão de cortesia polida deu lugar a algo que Gabriel não conseguiu identificar de imediato. Surpresa, talvez, ou respeito. O velho empresário trocou mais algumas palavras com ela, a conversa se estendendo por alguns segundos. Ela respondia com a mesma tranquilidade, os gestos contidos, a postura ereta apesar do uniforme. Quando o Sr. Liu finalmente se recostou na cadeira, havia um leve sorriso nos lábios dele. Ele olhou para Gabriel e disse em inglês: "Ela fala muito bem. Dialeto de Pequim. Melhor que muitos tradutores profissionais que já conheci." Gabriel piscou. Aquilo estava realmente acontecendo. Uma zeladora que falava mandarim com dialeto de Pequim estava parada na porta da sala de reuniões e o investidor chinês, que voara 14 horas para estar ali, acabara de aprovar. Ele olhou para Patrícia, que parecia tão perdida quanto ele. Olhou para Roberto, que tinha a boca entreaberta. Olhou para a mulher. "Qual é o seu nome?" Gabriel perguntou, a voz saindo mais controlada do que ele se sentia. Lívia Santana. "Lívia, você tem certeza absoluta de que consegue traduzir uma reunião técnica de negócios?"
Não estou falando de conversa casual. Estamos negociando cláusulas contratuais, projeções financeiras, termos legais. Eu sei o que é uma reunião de negócios, Sr. Novaes. Ela disse, e havia algo no tom dela que não era desrespeitoso, mas também não era subserviente. Já traduzi dezenas. Só preciso que me dê uma chance. Gabriel sentiu todos os olhos da sala sobre ele. Patrícia, Roberto, Clarice, os 2 assistentes, os 3 chineses, todos esperando para ver o que ele faria. Aceitar aquilo seria loucura, seria admitir desespero, seria colocar 50 milhões de reais nas mãos de uma completa desconhecida que limpava banheiros 1 hora atrás. Mas recusar seria pior. Seria encerrar a reunião antes mesmo de começar. Seria perder a única chance que tinha. Tudo bem. Ele disse finalmente, e sentiu a própria voz soar estranha aos próprios ouvidos. Você está contratada, temporariamente. Lívia acenou com a cabeça uma vez e começou a tirar as luvas. Vou precisar lavar as mãos. Me deem 2 minutos. Ela saiu da sala com a mesma calma com que tinha entrado. E Gabriel ficou ali parado, tentando entender o que diabos tinha acabado de fazer. Roberto se aproximou, baixando a voz. Você enlouqueceu. A gente não sabe nada sobre ela. Ela pode estar mentindo, pode estar... Você tem alguma ideia melhor? Gabriel cortou, a voz mais afiada do que pretendia. Porque eu aceito sugestões. Agora. Roberto fechou a boca. Ninguém disse nada. Quando Lívia voltou 3 minutos depois, tinha tirado as luvas e soltado o cabelo do coque. Não era uma transformação dramática, mas de alguma forma ela parecia diferente, menos invisível. Ela puxou uma cadeira e se sentou ao lado de Gabriel, pegando um bloco de notas que estava sobre a mesa. Podem começar quando quiserem, ela disse. Gabriel respirou fundo e abriu a apresentação no tablet. Sr. Liu, agradeço novamente pela presença dos senhores. Gostaria de iniciar apresentando os números consolidados da Novaes Hospitality nos últimos 5 anos. Ele começou a falar, pausando a cada frase para que Lívia traduzisse. E ela traduziu, fluentemente, sem hesitação. Gabriel falava sobre taxa de ocupação média e ela vertia para o mandarim com precisão. Ele mencionava EBITDA ajustado. E ela encontrava os termos técnicos equivalentes sem pestanejar. Quando chegou na parte de projeções de expansão, ela não apenas traduzia as palavras, mas ajustava o registro, tornando a linguagem mais formal, quando Gabriel usava dados concretos, e mais coloquial, quando ele fazia observações contextuais. Era impressionante, perturbador, completamente inesperado. O Sr. Liu fez uma pergunta longa em mandarim, gesticulando para os gráficos. Lívia se virou para Gabriel. Ele quer saber qual é a estratégia de diferenciação da Novaes em relação aos competidores diretos no segmento de luxo. Especificamente, como vocês planejam se posicionar em mercados onde já existem marcas internacionais consolidadas. Gabriel explicou a estratégia de hospitalidade brasileira como diferencial. A curadoria local de experiências, a parceria com produtores regionais. Lívia traduziu tudo, mas no meio da tradução, ela pausou e acrescentou algo em mandarim que Gabriel não tinha dito. O Sr. Liu assentiu, sorrindo. Gabriel olhou para ela. O que você acrescentou? Dei um exemplo cultural. Lívia explicou calmamente. Usei uma referência a um provérbio chinês sobre árvores que dão frutos diferentes dependendo do solo onde são plantadas. Ajuda eles a entenderem o conceito de experiência localizada de forma mais intuitiva. Gabriel piscou. Ela não estava apenas traduzindo, estava adaptando, estava fazendo o trabalho de um tradutor experiente, daqueles que custam R$1.000 por hora e têm agendas lotadas com 3 meses de antecedência. E ela estava fazendo isso de uniforme de zeladora, sentada numa reunião de 50 milhões, como se fosse a coisa mais natural do mundo. A reunião avançou. 40 minutos se passaram. 1 hora. O senhor Liu fez perguntas complexas sobre estrutura societária, sobre cláusulas de proteção ao investidor,
sobre cronograma de retorno de capital. Lívia traduziu tudo com a mesma precisão inabalável. Em determinado momento, um dos acompanhantes do Sr. Liu, um homem mais jovem de óculos de armação fina, fez uma observação em mandarim que soou levemente crítica. Lívia traduziu. Ele está preocupado com a capacidade de execução da Novais em prazos tão agressivos. Quer saber se você já tem fornecedores confirmados para as obras. Mas então, ela acrescentou em voz baixa apenas para Gabriel. Ele está testando você. Chineses fazem isso. Se você demonstrar insegurança agora, eles vão usar isso para renegociar termos mais tarde. Gabriel olhou para ela, surpreso. Ela manteve a expressão neutra, como se não tivesse acabado de lhe dar uma informação estratégica crucial. Ele respondeu com firmeza, listando fornecedores, mostrando contratos preliminares, demonstrando que cada passo estava calculado. O homem de óculos assentiu, aparentemente satisfeito. Às 2:30, o Sr. Liu se recostou na cadeira e disse algo longo em mandarim. Lívia traduziu. Ele está impressionado com a apresentação. Diz que raramente vê esse nível de preparação e transparência em negociações no Brasil. Gostaria de avançar para a discussão de termos contratuais preliminares, mas precisa fazer algumas ligações antes. Propõe um intervalo de 20 minutos. Gabriel concordou, e os chineses saíram da sala para o corredor. Assim que a porta se fechou, Roberto explodiu. Onde diabos você aprendeu mandarim desse jeito? Ele perguntou para Lívia, a voz alta demais para o espaço fechado. Lívia o olhou com aquela calma irritante. Morei 6 anos em Xangai. Trabalhei lá. Mas fazendo o quê? Patrícia perguntou, a curiosidade vencendo a discrição profissional. Relações comerciais para uma empresa de importação e exportação. Gabriel ficou olhando para ela, tentando encaixar as peças. Uma mulher que morou 6 anos na China, que trabalhava com relações comerciais, que falava mandarim fluente com um dialeto de Pequim, estava limpando banheiros num prédio corporativo na Faria Lima. Nada daquilo fazia o menor sentido. Por que você trabalha como zeladora? Ele perguntou, e a pergunta saiu mais direta do que pretendia. Lívia segurou o olhar dele por um momento longo. Porque paga as contas. Mas você obviamente tem qualificações para... Para quê? Ela interrompeu, o tom ainda calmo, mas com uma pontada de algo que Gabriel não conseguiu identificar. Para trabalhar 80 horas por semana num escritório corporativo, para viver de reunião em reunião, discutindo métricas que não significam nada, para acordar aos 40 percebendo que desperdicei 20 anos construindo a carreira de outra pessoa? Gabriel ficou em silêncio. Havia algo naquelas palavras que o incomodou de uma forma que não conseguia explicar. Você está cansada do mundo corporativo, ele disse. Estou cansada de mentir para mim mesma sobre o que importa, Lívia corrigiu. E trabalhar como zeladora te deixa feliz? Me deixa presente, me deixa dormir à noite, me deixa ter tempo para as pessoas que amo. Isso é mais do que muita gente nesse prédio pode dizer. Gabriel quis argumentar, quis listar todas as razões pelas quais aquilo era uma visão simplista e ingênua do mundo. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, a porta se abriu e o Sr. Liu voltou, trazendo os outros 2 executivos. Lívia imediatamente voltou à postura profissional, pegou o bloco de notas e esperou. Os chineses se sentaram e o Sr. Liu começou a falar. A reunião recomeçou e pelos próximos 40 minutos eles discutiram percentuais de participação, cronogramas de aporte, cláusulas de saída. Lívia traduziu tudo com a mesma eficiência impecável, como se não tivesse acabado de dizer que considerava o mundo corporativo uma mentira coletiva. Quando o Sr. Liu finalmente se levantou e estendeu a mão para Gabriel. Havia um sorriso genuíno no rosto dele. Foi um prazer, Sr. Novais. Vamos preparar os documentos preliminares e enviar até o final da semana.
Acredito que temos o início de uma parceria muito produtiva. Gabriel apertou a mão dele, sentindo o alívio inundar o corpo. 50 milhões. O negócio estava praticamente fechado. Depois que os chineses saíram, acompanhados por Patrícia até o elevador, Gabriel se virou para Lívia. Ela estava guardando o bloco de notas, preparando-se para sair. "Quanto eu te devo?" ele perguntou. Lívia pausou, pensando. "O valor de uma diária de tradução corporativa. R$3.000. Você salvou um contrato de 50 milhões e quer R$3.000? Ela deu de ombros. "Foi o trabalho de uma tarde. 3.000 é justo." Gabriel pegou o talão de cheques na pasta, escreveu um cheque de 10.000 e estendeu para ela. "Não é discutível." Lívia olhou para o cheque e depois para ele. Por um momento, Gabriel achou que ela fosse recusar, mas ela pegou o papel, dobrou e colocou no bolso do uniforme. "Obrigada." Ela começou a sair, mas Gabriel a chamou. "Lívia." Ela parou virando-se. "Eu gostaria de fazer uma proposta. Preciso de alguém com o seu perfil na equipe. Posso te oferecer um cargo de..." "Não." Ela interrompeu, e não havia rudeza na voz, apenas firmeza. "Obrigada, mas não. Você nem ouviu a proposta. Não preciso. Eu sei como funciona. Começa com um cargo, depois vira 2, depois você está trabalhando fim de semana e respondendo e-mail à meia-noite. Eu já fiz isso, não quero voltar. E se eu garantir que não será assim?" "Você não pode garantir, Sr. Novaes. Ninguém pode. O mundo corporativo tem uma gravidade própria. Você entra achando que vai manter o equilíbrio e 3 anos depois percebe que virou a pessoa que jurou nunca ser." Gabriel ficou olhando para ela sem saber o que dizer. Parte dele queria argumentar, provar que ela estava errada, mas outra parte, uma parte menor e mais honesta, reconhecia a verdade naquelas palavras. "Tudo bem", ele disse finalmente, "mas se mudar de ideia, não vou mudar." Ela acenou com a cabeça, educada, mas definitiva, e saiu da sala. Gabriel ficou ali sozinho, olhando a porta fechada, tentando entender por que a saída daquela mulher o incomodava tanto. Ele tinha acabado de salvar o negócio da vida. Tinha 50 milhões praticamente garantidos. Tinha provado que conseguia improvisar sob pressão. Deveria estar celebrando, mas tudo o que conseguia pensar era na zeladora de luvas amarelas, que falava mandarim fluente, e tinha escolhido limpar banheiros porque isso a deixava dormir à noite, e em como, pela primeira vez em muito tempo, ele não tinha certeza se as escolhas que fez na vida tinham sido as certas. Gabriel passou o fim de semana inteiro pensando na conversa com Lívia. Não porque quisesse, mas porque as palavras dela se recusavam a sair da cabeça. "Nem todo mundo mede sucesso da mesma forma que você." Aquela frase simples tinha rachado algo dentro dele que ele nem sabia que estava inteiro. No sábado, ele acordou às 6 da manhã, como sempre, foi para a academia, como sempre, e voltou para o apartamento vazio no Itaim para trabalhar nos relatórios que tinha trazido do escritório. Mas pela primeira vez em anos, ficou olhando para a tela do laptop sem realmente ver nada. A mente voltava sempre para Lívia, para o jeito calmo como ela tinha recusado a oferta dele, para a certeza inabalável com que ela falava sobre suas escolhas. Ele tentou se concentrar nos números, nas projeções, nas planilhas que normalmente o mantinham focado por horas. Mas tudo parecia vazio, mecânico, sem sentido. Às 3 da tarde, desistiu. Fechou o computador, vestiu um tênis e saiu para caminhar sem destino. Acabou no Ibirapuera, andando pelas trilhas cheias de famílias, casais, crianças brincando. Observou um homem empinando pipa com o filho, uma mulher lendo um livro debaixo de uma árvore, um casal de idosos de mãos dadas no banco, e percebeu, com uma clareza que doeu, que não conseguia lembrar da última vez que tinha feito algo simplesmente porque quis, sem calcular produtividade ou retorno. No domingo, tentou compensar. Acordou mais cedo ainda, respondeu e-mails atrasados, revisou contratos, preparou apresentações para a semana.
Trabalhou 12 horas seguidas, como se a quantidade de produtividade pudesse apagar o desconforto que Lívia tinha plantado dentro dele. Não funcionou. Na segunda-feira, chegou ao escritório às 7h15, como sempre. Patrícia já estava lá, eficiente como sempre, com a agenda do dia impressa e o café pronto. Gabriel entrou na sala, ligou o computador e ficou olhando a lista de compromissos. 9 horas, reunião com equipe financeira. 11, call com arquitetos do projeto de Curitiba. 2 da tarde, apresentação para potenciais investidores. 5, revisão de orçamentos. Tudo perfeitamente organizado, cronometrado, produtivo, tudo absolutamente entediante. Às 8h30, Patrícia entrou com uma pasta. Os chineses querem marcar videoconferência para quarta-feira. Vão enviar a minuta final do contrato e querem discutir alguns pontos antes da assinatura. Gabriel assentiu, meio no automático. Ótimo, confirma. Só tem um problema, Patrícia continuou. Eles vão falar em mandarim com o advogado deles durante a revisão de cláusulas. Vamos precisar de tradutor de novo. Gabriel pausou, os dedos congelando sobre o teclado. Liga para o Marcelo, vê se ele já está disponível. Já liguei ontem. O pai dele ainda está na UTI. Ele vai ficar afastado por mais 2 semanas no mínimo, talvez 1 mês. Então procura outro tradutor. Liga para as agências. Patrícia deu um passo para dentro da sala, fechando a porta atrás de si. Ela só fazia isso quando ia dizer algo que sabia que Gabriel não ia gostar. Ou a gente podia chamar a Lívia de novo. O nome dela no ar fez o estômago de Gabriel dar um nó. Ele não tinha visto Lívia desde quinta-feira, quando ela tinha recusado a oferta de emprego com aquela firmeza educada, mas inabalável. Tinha se pegado, mais de uma vez, descendo ao 18º andar sem motivo real, apenas na esperança de cruzar com ela no corredor. Não cruzou. Ela não vai aceitar, Gabriel disse, mantendo o tom neutro. Como você sabe? Porque ela deixou bem claro que não quer se envolver com o mundo corporativo, que não quer voltar para esse tipo de vida. Patrícia inclinou a cabeça, estudando-o com aquela percepção irritante que secretárias eficientes desenvolvem depois de anos trabalhando com a mesma pessoa. Mas traduzir uma reunião não é voltar para a vida corporativa. É um trabalho pontual. Ela já fez uma vez. E ela fez deixando claro que foi exceção. Não custa perguntar. Patrícia insistiu. Ela já salvou a gente uma vez. E convenhamos, Gabriel, ela foi melhor que qualquer tradutor profissional que você já contratou. Até o senhor. Lhe comentou isso. Gabriel ficou olhando para a tela do computador, para a agenda perfeitamente organizada, para os e-mails esperando respostas. Quarta-feira, 10 da manhã, videoconferência com Liu & Associates. 50 milhões dependendo de uma tradução precisa, de nuances capturadas, de sutilezas culturais respeitadas. Ele precisava do melhor. E o melhor, por mais absurdo que fosse, era uma zeladora de luvas amarelas que preferia limpar banheiros a sentar numa sala de reuniões. Tudo bem, ele disse finalmente, pergunta. Mas deixa claro que é trabalho pontual, bem remunerado, sem compromisso de continuidade. Vou mandar mensagem agora. Patrícia saiu e Gabriel voltou aos e-mails tentando se concentrar. Mas ficou esperando, sem admitir que estava esperando, até que 20 minutos depois, Patrícia voltou com uma expressão levemente surpresa. Ela aceitou. Disse que quarta de manhã está livre, mas só se for pontualmente às 10. Ela tem compromisso ao meio-dia e não pode atrasar. Gabriel assentiu, fingindo que aquilo não significava nada, que era apenas uma solução prática para um problema logístico. Perfeito. Agenda e confirma com os chineses. Já confirmei. Patrícia pausou na porta. Gabriel? Sim? Você está bem? Você parece diferente essa semana. Estou ótimo. Só cansado. Ela não pareceu convencida, mas não insistiu. Quando a porta se fechou, Gabriel se recostou na cadeira e ficou olhando para o teto. Quarta-feira, 2 dias. Ele ia ver Lívia de novo em 2 dias, e aquilo não deveria importar tanto quanto estava importando.
Na terça-feira, Gabriel acordou às 5, foi para a academia, trabalhou até tarde, rotina impecável, mas desceu ao 18º andar 3 vezes durante o dia, sempre inventando desculpas. Precisava verificar a sala de reuniões, testar o sistema de videoconferência, conferir se tinham água mineral suficiente. Não encontrou Lívia em nenhuma das vezes. Às 7 da noite, ainda estava no escritório, quando Roberto passou pela porta. Você vai dormir aqui hoje ou tem planos de ir para casa eventualmente? Só terminando umas coisas. Roberto entrou fechando a porta. Eles eram sócios há 8 anos, amigos há mais tempo ainda. Ele era uma das poucas pessoas que podia falar francamente com Gabriel, sem medo de represálias. Patrícia me contou que você chamou a zeladora de novo para traduzir. E nada. Só acho curioso. Curioso por quê? Ela é boa. Resolveu o problema na última vez. Não estou falando do trabalho dela, Roberto disse puxando uma cadeira. Estou falando de você ficar descendo no 18º andar 3 vezes por dia, quando nunca desceu lá nem uma vez nos últimos 5 anos. Gabriel olhou para ele com a expressão mais neutra que conseguiu montar. Não sei do que você está falando. Claro que não sabe. Roberto sorriu. Só vim avisar que se você está interessado nela, talvez devesse considerar que ela trabalha no prédio. Tem aquela coisa de assédio e hierarquia. Eu não estou interessado nela, Gabriel cortou, mas até para os próprios ouvidos soou falso. Estou apenas intrigado. Intrigado. Sim, ela é diferente. Tem formação, experiência, talento. E escolheu trabalhar como zeladora. Isso não faz sentido. Ou faz todo o sentido. E você é que não quer ver. Gabriel ficou em silêncio, porque não tinha resposta para aquilo. Roberto se levantou, batendo de leve no ombro dele. Só toma cuidado, tá? Você ficou 10 anos sem se interessar por ninguém de verdade. Se essa mulher conseguiu te tirar do piloto automático, talvez seja bom você prestar atenção nisso. Quando Roberto saiu, Gabriel ficou sozinho no escritório silencioso, com apenas o zumbido do ar-condicionado preenchendo o espaço. 10 anos sem se interessar por ninguém de verdade. Era verdade. Ele tinha tido relacionamentos, claro. Jantares, eventos sociais, algumas mulheres que duraram alguns meses antes de perceberem que ele nunca ia colocá-las acima do trabalho. Mas interesse real, aquele tipo de curiosidade genuína sobre outra pessoa? Roberto tinha razão. Fazia muito tempo. Quarta-feira amanheceu nublada, o tipo de dia cinzento típico de São Paulo no meio do ano. Gabriel chegou ao escritório às 7, como sempre, mas dessa vez não conseguiu trabalhar em nada realmente produtivo. Revisou a mesma apresentação 3 vezes. Respondeu e-mails que não eram urgentes. Reorganizou a mesa, que já estava perfeitamente organizada. Às 9h30, desceu para a sala de reuniões no 18º andar. Verificou pela 5ª vez se o computador estava ligado, se a câmera funcionava, se o microfone captava bem, se os documentos estavam impressos e organizados na ordem certa. Tudo perfeito, tudo sob controle. Às 9h55, ouviu passos no corredor. Gabriel virou-se para a porta e sentiu o ar sair dos pulmões. Lívia estava ali, mas não era a zeladora de uniforme azul que ele via nos corredores. Ela vestia uma calça social preta perfeitamente cortada, uma blusa branca de tecido leve, sapatos de salto baixo. O cabelo estava solto, caindo em ondas naturais sobre os ombros, sem maquiagem excessiva, sem joias chamativas, mas com uma elegância discreta que fez Gabriel esquecer por um momento que precisava respirar. Bom dia, Sr. Novaes, ela disse, entrando e colocando uma bolsa de couro sobre a cadeira. A voz era a mesma, calma e controlada, mas havia algo diferente na postura dela. Mais ereta, mais confiante, como se vestir aquela roupa tivesse ativado alguma versão antiga de si mesma. Bom dia, Gabriel conseguiu dizer. Obrigado por aceitar. Você está pagando bem. Não faria sentido recusar. A frieza profissional daquelas palavras foi como um balde de água fria. Gabriel tinha esperado... o quê? Um sorriso?
Algum sinal de que ela também tinha pensado nele durante os últimos dias? Aquilo era ridículo. Ela estava ali para trabalhar, nada mais. Antes que ele pudesse responder, a chamada de vídeo começou a tocar. O rosto do Sr. Liu apareceu na tela, acompanhado do advogado e do mesmo executivo de óculos da reunião anterior. Gabriel cumprimentou-os em inglês, apresentou Lívia como a tradutora da reunião e o trabalho começou. E Lívia trabalhou. Com a mesma eficiência impecável da primeira vez, ela traduziu cláusulas jurídicas complexas, termos técnicos, nuances contratuais. Mas havia algo diferente dessa vez. Ela era mais distante, mais mecânica. Fazia o trabalho perfeitamente, mas sem aquele calor discreto que Gabriel lembrava da reunião anterior. Sem os pequenos comentários estratégicos que ela tinha feito antes. Apenas tradução pura, técnica, profissional. Quando o Sr. Liu finalmente se despediu, satisfeito com os ajustes discutidos, e desligou a chamada, Lívia já estava guardando o bloco de notas na bolsa. "Está tudo bem?" Gabriel perguntou. Ela olhou para ele com aquela expressão neutra. "Está. Por quê?" "Você parece diferente, mais distante." "Estou trabalhando, Sr. Novaes, fazendo exatamente o que você me contratou para fazer." "Não. Da última vez você estava mais presente, fazia observações, dava sugestões estratégicas. Hoje parece que está apenas cumprindo o protocolo." Lívia fechou a bolsa com um clique seco. "É exatamente o que estou fazendo. Você me contratou para traduzir. Eu traduzi. Trabalho feito." Ela começou a sair, mas Gabriel se levantou. "Lívia, espera." Ela parou na porta, mas não se virou completamente. "Tenho que ir. Falei que tinha compromisso ao meio-dia." "Eu sei, só me dá 5 minutos, por favor." Houve uma hesitação nela, tão breve que quase passou despercebida. Então, ela pousou a bolsa novamente e cruzou os braços, ainda de costas para a porta. 5 minutos. Gabriel não tinha planejado o que ia dizer. Não tinha estratégia, não tinha roteiro. E aquilo era tão incomum para ele que por um momento ficou completamente perdido, olhando para Lívia, que esperava com os braços cruzados e uma expressão que oscilava entre impaciência e curiosidade. "Você tem razão," ele disse finalmente, as palavras saindo antes que pudesse filtrar. Lívia ergueu as sobrancelhas. "Sobre o quê?" "Sobre tudo. Sobre o mundo corporativo. Sobre medir sucesso de formas diferentes. Sobre..." Ele pausou, respirando fundo. "Sobre eu não saber o que é felicidade." E ela descruzou os braços lentamente, a expressão suavizando um pouco. "Sr. Novaes." "Gabriel," ele corrigiu. "Por favor, me chama de Gabriel." "Gabriel," ela repetiu, e ouvir o próprio nome na voz dela fez algo estranho acontecer no peito dele. "Eu não estava tentando julgar suas escolhas na semana passada, só estava explicando as minhas." "Eu sei, mas você me fez pensar em coisas que eu não pensava há muito tempo. Talvez nunca tenha pensado de verdade." Gabriel caminhou até a janela, olhando a cidade lá embaixo. "Você sabe o que eu fiz no fim de semana?" "Não. Trabalhei. Sábado inteiro, domingo inteiro. Respondi e-mails, revisei contratos, preparei apresentações. E na segunda de manhã, quando cheguei aqui, percebi que não lembrava de um único momento do fim de semana que não tivesse sido em frente a uma tela." Lívia se aproximou alguns passos, mas manteve distância segura. "E isso te incomoda agora?" "Nunca me incomodou antes. Sempre achei que era assim que funcionava. Você constrói algo grande, você sacrifica tempo pessoal, você foca no objetivo. Mas aí você aparece e me pergunta se eu sou feliz e eu..." Ele se virou para encará-la. "Eu não consigo responder. E isso me assusta mais do que qualquer negócio que já fechei." Lívia ficou em silêncio por um momento, os olhos fixos nele com aquela intensidade que sempre o desarmava. "O que você quer de mim, Gabriel?" A pergunta era a mesma que ela tinha feito antes, mas dessa vez o tom era diferente. Menos defensivo, mais genuinamente curioso. "Quero entender como você consegue," ele admitiu.
Como você simplesmente decidiu que não ia mais viver daquele jeito e parou? Como você tem paz com isso? Como você mede valor de uma forma que não seja em números ou conquistas? E você acha que eu posso te ensinar isso? Acho que você é a primeira pessoa que eu conheço que realmente vive de acordo com o que acredita. Todo mundo que eu conheço fala sobre equilíbrio, sobre qualidade de vida, sobre o que realmente importa. Mas no final do dia, todos estão respondendo e-mail às 11 da noite e cancelando planos pessoais por causa de reuniões. Lívia deu um meio sorriso. E você acha que eu sou diferente porque trabalho como zeladora? Acho que você é diferente porque escolheu ser. Não foi tão heróico quanto você está fazendo parecer, Lívia disse, caminhando até a mesa e se apoiando nela. Eu não acordei um dia iluminada e decidi largar tudo. Eu quebrei. Completamente. Tive crises de ansiedade, insônia. Cheguei a desmaiar no escritório de tanto estresse. Meu corpo me forçou a parar porque eu não ia parar sozinha. Gabriel sentiu algo apertar no peito. Eu não sabia. Como saberia? A gente mal se conhece. Ela olhou pelas próprias mãos. Depois que meu pai morreu e eu voltei para o Brasil, tentei continuar no mesmo ritmo. Achei que conseguiria processar o luto enquanto trabalhava, mas o corpo tem limites que a mente teima em ignorar. 3 meses depois de voltar, eu estava num hospital sendo medicada para controlar ataques de pânico. Lívia, então não. Ela o interrompeu gentilmente. Eu não sou um exemplo de alguém que simplesmente escolheu diferente. Eu sou um exemplo de alguém que foi forçada a escolher diferente porque a alternativa era literalmente morrer. Gabriel ficou olhando para ela, vendo não apenas a mulher confiante e tranquila que estava diante dele, mas também as cicatrizes invisíveis que ela carregava. E agora? Você está bem agora? Estou, porque aprendi a ouvir o que meu corpo e minha mente estão me dizendo, porque parei de medir meu valor pela produtividade, porque entendi que ninguém vai colocar na minha lápide quantos contratos eu fechei ou quantas metas eu bati. Ela olhou para ele com uma suavidade que não havia antes. Mas você não precisa quebrar como eu quebrei, Gabriel. Você pode escolher diferente antes de chegar nesse ponto. Não sei se sei como fazer isso. Começa pequeno. Escolhe uma coisa que você faz só porque acha que deveria fazer e para de fazer. Escolhe uma coisa que você quer fazer, mas nunca tem tempo e faz. Só uma. E vê como se sente. Gabriel processou aquilo em silêncio. Uma coisa. Parecia simples, parecia impossível. E se eu não souber o que quero fazer? Lívia sorriu, e dessa vez era um sorriso genuíno, sem guardas. Então esse é o problema real, não é? Você passou tanto tempo fazendo o que precisa que esqueceu o que quer. Você está me analisando como terapeuta agora? Estou te analisando como alguém que já esteve exatamente onde você está, ela respondeu, e que sabe que dá para sair, mas você precisa querer, de verdade. Gabriel deu 2 passos em direção a ela, diminuindo a distância. Eu quero tomar um café com você. Lívia piscou, claramente não esperando aquilo. O quê? Um café. Não como chefe e funcionária temporária. Não como empresário contratando tradutora. Só 2 pessoas tomando café e conversando. Por quê? Porque nos últimos 5 dias você foi a única coisa interessante que aconteceu na minha vida, Gabriel disse, e a honestidade crua daquelas palavras o surpreendeu. Porque eu passo o dia inteiro em reuniões com pessoas que concordam com tudo que eu digo, e você é a única que me desafia, porque você me faz pensar, e eu não tinha percebido o quanto eu sentia falta disso. Lívia ficou estudando o rosto dele por um longo momento, como se estivesse medindo a sinceridade ali. Gabriel deixou que ela olhasse sem esconder nada, sem construir máscaras. Tem uma cafeteria na rua Aspicuelta, em Pinheiros, ela disse finalmente. Chama Grão. Abre às 7 da manhã. Se você aparecer amanhã, a gente conversa. 7 da manhã? É cedo demais para você? Havia um toque de provocação no tom dela. Eu acordo às 5 todo dia. Então não vai ser problema. Ela pegou a bolsa de novo. Mas Gabriel? Sim?
Se você for, vai como pessoa, não como CEO. Deixa o terno em casa, deixa o celular no silencioso, deixa a agenda de lado, porque se você aparecer como o Gabriel Novaes empresário, eu levanto e vou embora. Gabriel sentiu um misto de medo e excitação. Ele não sabia se conseguia ser só Gabriel, sem os títulos, sem a armadura corporativa. Não sabia se ainda existia algo debaixo de tudo isso. Tudo bem, ele disse. Vou tentar. Não tenta. Faz. Lívia deu alguns passos em direção à porta, mas parou e se virou mais uma vez. E Gabriel, obrigada. Por quê? Por ser honesto. Muita gente no seu lugar tentaria impressionar, ou seduzir, ou manipular. Você só foi honesto. Isso é raro. E com isso, ela saiu. Gabriel ficou parado no meio da sala de reuniões vazia, ouvindo o som dos saltos dela se distanciando pelo corredor, sentindo algo dentro do peito que ele não conseguia nomear completamente. Medo, talvez. Esperança, curiosidade, vontade. Quando voltou para o escritório, Patrícia o olhou com uma expressão curiosa. Tudo certo com a reunião? Sim, os chineses aprovaram tudo. Vamos assinar semana que vem. Ótimo, vou preparar. Patrícia, Gabriel a interrompeu. Cancela meus compromissos de amanhã de manhã até às 10. Ela piscou surpresa. Cancelar? Você tem reunião com o pessoal do projeto de Curitiba às 8. Remarca. E call com fornecedores às 9. Também remarca. Patrícia ficou olhando para ele como se ele tivesse crescido uma segunda cabeça. Gabriel, você nunca cancela reuniões. O que aconteceu? Nada. Só tenho algo mais importante para fazer amanhã de manhã. Mais importante que Curitiba? Muito mais importante. Ele entrou no escritório e fechou a porta antes que ela pudesse perguntar mais alguma coisa. Sentou-se na cadeira, olhou para a tela do computador com os 17 e-mails não lidos e, pela primeira vez em anos, simplesmente fechou o laptop. Amanhã, 7 da manhã, Cafeteria Grão em Pinheiros. Ele ia estar lá, sem terno, sem agenda, sem máscara de CEO. Só Gabriel, quem quer que isso fosse. Naquela noite, em casa, ele abriu o armário e ficou olhando para as fileiras de ternos perfeitamente organizados. Azul marinho, cinza, preto, risca de giz. Todos cortados sob medida, todos impecáveis, todos completamente inadequados para um café casual numa quinta de manhã. No fundo do armário, esquecidas, havia algumas peças que ele não usava há anos. Jeans, camisetas, um suéter azul que a irmã tinha dado de presente 3 natais atrás e que ele nunca tinha tirado da embalagem. Gabriel pegou o jeans, segurou contra o corpo e quase riu da própria imagem no espelho. Quando foi a última vez que ele tinha usado jeans num dia de semana? Não lembrava. Talvez nunca. Escolheu a roupa para o dia seguinte, jeans escuro, camiseta branca, o suéter azul, e deixou tudo separado na cadeira. Parecia roupa de outra pessoa, de alguém que tinha tempo para cafés casuais e conversas sem propósito, de alguém que não vivia cronometrando cada minuto, de alguém que ele não sabia se ainda conseguia ser. Deitou na cama às 11, o que por si só já era incomum. Normalmente ficava trabalhando até 1, 2 da manhã, mas aquela noite decidiu dormir cedo. Queria estar descansado, queria estar presente. Ficou olhando para o teto no escuro, pensando em Lívia, no jeito como ela tinha dividido a própria dor sem dramaturgia, apenas honestidade crua, no jeito como ela tinha o desafiado sem agressividade, apenas verdade, no jeito como ela via o mundo de forma tão diferente dele que era quase como olhar através de uma lente completamente nova. E pela primeira vez em muito, muito tempo, Gabriel Novaes foi dormir pensando em algo que não tinha nada a ver com trabalho. Foi dormir pensando em amanhã, em café, em conversa, em uma mulher que tinha escolhido paz em vez de prestígio e que de alguma forma tinha conseguido rachar todas as certezas que ele tinha construído sobre o que significava ter uma vida que valia a pena. Às 6:30 da manhã seguinte, Gabriel acordou antes do despertador.
Tomou banho, vestiu o jeans que parecia estranho demais na pele, a camiseta que o fazia sentir vulnerável sem o escudo do terno, o suéter que cheirava a novo. Olhou-se no espelho e quase não se reconheceu. Pegou o celular, hesitou e deixou-no silencioso como Lívia tinha pedido. Saiu do apartamento às 6h45, pegou o carro e dirigiu até Pinheiros. A rua Aspicuelta era tranquila naquele horário, com algumas pessoas caminhando, cafeterias abrindo, o ritmo lento de quem não está com pressa. Estacionou em frente a Grão, um lugar pequeno e charmoso com mesinhas de madeira clara na calçada e plantas na entrada. Eram 6h58, 2 minutos para as 7. Gabriel respirou fundo, saiu do carro e empurrou a porta da cafeteria. O cheiro de café fresco o atingiu imediatamente, acolhedor e familiar. Havia poucas pessoas dentro, a maioria sozinha, lendo jornal ou mexendo no celular. E lá, numa mesa perto da janela, estava Lívia. Ela vestia jeans também e um suéter bege, o cabelo solto sem maquiagem. Estava lendo um livro, completamente absorta, e não percebeu quando ele entrou. Gabriel ficou parado por um segundo, apenas observando. Ela parecia tão diferente ali, fora do contexto do prédio corporativo, sem uniforme e sem roupa social. Parecia mais ela mesma de alguma forma, mais real. Então, ela olhou para cima, viu-o e sorriu. E Gabriel sentiu pela primeira vez em anos que estava exatamente onde deveria estar. Gabriel atravessou a cafeteria com passos que tentavam parecer confiantes, mas que ele sabia que eram hesitantes. Lívia fechou o livro quando ele se aproximou, marcando a página com um guardanapo, e o sorriso dela era diferente de todos os sorrisos que ele tinha visto antes. Mais leve, mais genuíno. "Você veio", ela disse, e havia uma pontada de surpresa na voz. "Disse que viria." "Muita gente diz." Gabriel puxou a cadeira e se sentou, sentindo-se estranhamente exposto, sem o terno, sem a armadura corporativa. "Eu não sou muita gente. Ainda estou descobrindo quem você é", Lívia disse. E não era uma crítica, apenas uma observação. Uma garçonete se aproximou, jovem e sorridente, e Lívia pediu um cappuccino e pão na chapa. Gabriel pediu café preto, no automático, e então pausou. "Na verdade", ele corrigiu, "vou querer a mesma coisa que ela. Cappuccino e pão na chapa." A garçonete anotou e saiu. Lívia o olhou com aquela expressão curiosa. "Você sempre pede café preto?" "Sempre. É mais rápido, mais eficiente. Não precisa esperar o leite ser vaporizado." "Mas você gosta?" Gabriel abriu a boca para responder e percebeu que não sabia. Quando foi a última vez que tinha realmente prestado atenção no que estava bebendo? Café era combustível, não prazer. "Não sei", ele admitiu. "Nunca pensei sobre isso." "Então hoje você vai descobrir se gosta de cappuccino." Havia algo reconfortante na simplicidade daquilo. Descobrir se gostava de cappuccino. Uma coisa pequena, insignificante, mas de alguma forma importante. "Que livro você estava lendo?" Gabriel perguntou, acenando para o volume fechado na mesa. "Clarice Lispector, A Hora da Estrela." "Já li. Faculdade. Achei deprimente." Lívia sorriu. "É deprimente, mas é real. E às vezes a gente precisa de histórias reais, não de finais felizes inventados." "Você prefere histórias tristes?" "Prefiro histórias honestas. Algumas são tristes, algumas são alegres, mas todas são verdadeiras de alguma forma." Os cafés chegaram, fumegantes e aromáticos. Gabriel pegou a xícara, sentiu o calor através da porcelana e tomou o primeiro gole. O leite vaporizado suavizava o amargor. A espuma tinha uma textura cremosa na língua e havia um toque sutil de canela polvilhada por cima. Era, bom, diferente, melhor do que o café preto que ele bebia mecanicamente todo dia. "E então?" Lívia perguntou, os olhos brilhando de diversão. "Gostou?" "Gostei", Gabriel admitiu e sorriu apesar de si mesmo. "Muito melhor que café preto. Viu? Pequenas descobertas." Eles comeram em silêncio confortável por alguns minutos.
O pão na chapa estava quentinho, a manteiga derretendo nas beiradas, e Gabriel percebeu que não lembrava da última vez que tinha realmente saboreado o café da manhã, em vez de apenas consumir enquanto lia e-mails. "Posso te fazer uma pergunta?" ele disse finalmente. "Pode. Como você preenche os dias, sem trabalho, consumindo tudo, sem reuniões, sem metas? O que você faz?" Lívia pousou a xícara pensando. "Leio muito, caminho, visito minha mãe pelo menos 3 vezes por semana. Faço aulas de cerâmica às terças e quintas." "Cerâmica? É relaxante. Trabalhar com as mãos, criar algo do zero, não ter pressa. No começo eu era péssima, tudo que eu fazia desabava. Mas agora consigo fazer tigelas, canecas, pequenas esculturas." Gabriel tentou imaginar Lívia com as mãos sujas de barro, moldando argila, e a imagem era surpreendentemente fácil de conjurar. "Você vende o que faz?" "Às vezes. Mas não é sobre isso. É sobre o processo, não o resultado. E isso é exatamente o oposto de como eu vivo." "Eu sei. É por isso que você está tão cansado." A observação foi dita sem julgamento, mas Gabriel sentiu o peso dela mesmo assim. "Você acha que eu estou cansado? Acho que você está exausto." Mas se convenceu de que cansaço é sinônimo de produtividade, então nunca questiona. Gabriel tomou outro gole do cappuccino, deixando as palavras assentarem. Ela estava certa. Ele estava exausto. Tinha 36 anos e se sentia como se tivesse 60. Acordava cansado, passava o dia lutando contra o cansaço com café e ia dormir cansado. Quando foi a última vez que tinha acordado genuinamente descansado? "Me conta uma coisa", Lívia disse, inclinando-se levemente para a frente. "Se você não precisasse trabalhar, se dinheiro não fosse problema, o que você faria?" "Não sei, nunca pensei sobre isso." "Pensa agora." Gabriel ficou em silêncio, tentando imaginar. Uma vida sem reuniões, sem contratos, sem metas trimestrais. O que ele faria? A resposta deveria ser óbvia, mas sua mente estava em branco. "Viajaria, talvez", ele disse hesitante. "Conheceria lugares novos." "Você já viaja muito por trabalho." "Sim, mas não é a mesma coisa. Eu vou para hotéis, faço reuniões, volto. Nunca realmente vejo os lugares." "Então, o que você faria diferente?" "Ficaria mais tempo. Conheceria pessoas locais. Comeria em restaurantes que não estão no guia turístico. Andaria pelas ruas sem mapa, só para ver onde dá." Lívia sorriu. "Viu? Você sabe o que quer, só não se permite. Porque tenho responsabilidades." "Todo mundo tem responsabilidades, Gabriel. A diferença é que você usa as suas como desculpa para não viver." A frase poderia ter soado dura, mas o tom dela era suave, quase gentil. Gabriel quis argumentar, quis defender suas escolhas, mas olhando para Lívia ali, com seu suéter simples e seu livro da Clarice e sua xícara de cappuccino, ele viu algo que não tinha visto antes. Contentamento, paz genuína. Algo que todo o dinheiro dele não tinha conseguido comprar. "Como você faz isso?" ele perguntou, a voz saindo mais vulnerável do que pretendia. "Fazer o quê?" "Viver sem a pressão constante de provar algo, de ser mais, fazer mais, conquistar mais." Lívia pegou um pedaço do pão, mastigou devagar antes de responder. "Eu tive que redefinir o que significa ter valor. Durante anos, achei que meu valor estava no que eu produzia, no cargo que ocupava, no salário que recebia. Quando perdi tudo isso, achei que tinha perdido minha identidade. E perdeu. Perdi a identidade falsa, a que eu tinha construído em cima de coisas externas. Mas encontrei algo mais real embaixo. Descobri que eu tenho valor só por existir. Não preciso provar nada para ninguém. Isso parece impossível. Parece porque você ainda está medindo seu valor pelo que faz, não por quem você é." Gabriel ficou olhando para as próprias mãos em volta da xícara. Mãos que assinavam contratos, que fechavam negócios, que construíram um império. Mas quem era ele sem tudo isso? Tinha construído tanto a identidade em torno do trabalho que não sabia mais onde o trabalho terminava e ele começava. "Tenho medo", ele admitiu.
E foi a segunda vez que dizia essas palavras para ela. Do quê? De descobrir que não sobra nada quando eu tiro o trabalho. Que eu me tornei só isso, um CEO, uma máquina de fechar negócios. E que o Gabriel real, se é que ainda existe, está tão enterrado que eu não vou conseguir encontrar. Lívia estendeu a mão sobre a mesa, não tocando a dele, mas perto o suficiente para ser um gesto de conforto. Ele ainda está aí. Eu vi. Quando? Agora. Quando você admitiu que não sabia se gostava de café preto. Quando você pediu cappuccino, mesmo sendo menos eficiente. Quando você cancelou reuniões para estar aqui. Essas são escolhas da pessoa, não do CEO. Gabriel sentiu algo se deslocar dentro do peito, como uma porta que estava trancada há anos e finalmente encontrou a chave. Eu quero mudar, ele disse, e foi a primeira vez que verbalizou aquilo claramente. Não sei como, não sei se consigo, mas quero. Então começa pequeno. Hoje, agora. Como? Me conta uma coisa que você sempre quis fazer, mas nunca fez porque não tinha tempo. Gabriel pensou. Havia tantas coisas, viagens adiadas, hobbies abandonados, experiências ignoradas. Mas uma coisa em particular veio à mente. Sempre quis aprender a cozinhar, ele disse. De verdade, não só esquentar coisas prontas. Minha avó costumava cozinhar e eu adorava ficar na cozinha com ela quando era criança. Mas depois que ela morreu, nunca mais fiz isso. Por que não? Porque é improdutivo. Demora horas para fazer algo que você pode comprar pronto em 20 minutos. Não faz sentido economicamente, mas faz sentido emocionalmente. Gabriel pausou. Fazia. Quando eu era criança, aquelas tardes na cozinha com minha avó eram paz. Era o único lugar onde eu não precisava ser nada além de um menino aprendendo a amassar massa. Lívia sorriu, e havia uma tristeza suave ali. Você trocou paz por eficiência. E agora está se perguntando por que não consegue dormir à noite. A precisão daquela observação cortou o fundo. Gabriel tinha passado os últimos 10 anos otimizando cada minuto, eliminando tudo que não agregava valor mensurável, transformando a vida numa planilha de produtividade. E em algum lugar no processo, tinha esquecido completamente como simplesmente estar. Ensina para mim, ele disse de repente. Lívia piscou. Ensinar o quê? A viver diferente, a medir valor de outra forma. Ele hesitou, mas continuou. A ser feliz. Gabriel, eu não sou guru, não tenho fórmula mágica. Eu sei, mas você tem algo que eu não tenho. Paz. E eu quero aprender. Lívia ficou olhando para ele por um longo momento, e Gabriel conseguia quase ver os pensamentos passando pelos olhos dela. Ponderação, dúvida, algo que parecia receio. Se eu fizer isso, ela disse finalmente, você precisa estar disposto a ser honesto. Não comigo, mas com você mesmo. Precisa estar disposto a questionar tudo que você acredita sobre sucesso e valor. E precisa estar disposto a falhar. Falhar como? Como pessoa aprendendo a viver de novo. Você vai querer otimizar, vai querer transformar isso em meta, vai querer medir progresso e vai ter que resistir a todos esses impulsos. Gabriel respirou fundo. Aquilo assustava mais do que qualquer negócio arriscado que já tinha fechado, mas também parecia a coisa mais importante que ele já tinha tentado fazer. Estou disposto, ele disse. Lívia estendeu a mão sobre a mesa, dessa vez de verdade, e Gabriel a apertou. O aperto era firme, quente, real. Então vamos fazer assim, ela disse. Uma vez por semana a gente se encontra. Não em restaurante chique, não em horário comercial, em lugares reais, fazendo coisas reais, sem celular, sem agenda, sem trabalho. O quê? Tipo, encontros? Gabriel perguntou e ouviu a própria voz soar estranha. Tipo experimentos, Lívia corrigiu. Você quer reaprender a viver? Então precisa experimentar coisas que não fazem sentido economicamente, mas fazem sentido humanamente. Como o quê? Cozinhar, caminhar sem destino, ir ao cinema no meio da tarde, sentar num parque e não fazer absolutamente nada. Pequenas coisas que te lembrem que você é uma pessoa, não uma máquina.
Gabriel sorriu apesar do nervosismo. Você basicamente quer me transformar em outra pessoa. Não, quero te ajudar a desenterrar a pessoa que você já foi e esqueceu. Eles ficaram ali sentados, mãos ainda entrelaçadas sobre a mesa, enquanto a cafeteria enchia aos poucos com o movimento da manhã. Gabriel olhou ao redor, vendo pessoas conversando, rindo, lendo o jornal sem pressa, e percebeu que não se lembrava da última vez que tinha estado num lugar assim, apenas existindo. Próxima semana, Lívia disse, sábado de manhã, vou te ensinar a fazer pão. Do zero, com as mãos, demorando o tempo que precisar demorar. Pão? Pão é terapêutico e você vai precisar. Onde? Na minha casa. Vou mandar o endereço. Ela soltou a mão dele e pegou a bolsa, tirando dinheiro para pagar a conta. Gabriel tentou protestar, mas ela levantou a mão. Eu te convidei, eu pago. E antes que você argumente, aceita. Isso também faz parte. Gabriel assentiu, deixando-a pagar, e aquilo foi mais difícil do que imaginava. Estava acostumado a sempre pagar, sempre controlar, sempre estar no comando. Obrigado, ele disse quando saíram da cafeteria. Por quê? Por não ter desistido de mim. Lívia sorriu. E o sol da manhã bateu no rosto dela de um jeito que fez o coração dele dar um solavanco estranho. Você não é projeto de salvação, Gabriel. Você é uma pessoa querendo viver melhor. Não tem nada de errado em pedir ajuda. Ela acenou e começou a se afastar, mas Gabriel a chamou. Lívia, ela se virou. Você ainda trabalha no prédio. Isso não vai ser estranho? Só se a gente deixar ser estranho. Lá eu sou zeladora. Aqui a gente é só duas pessoas tentando descobrir o que realmente importa. Consegue separar? Gabriel pensou. Conseguia? Não sabia, mas queria tentar. Consigo. Então até sábado. E ela foi embora, caminhando pela calçada de Pinheiros com aquela tranquilidade que ele agora reconhecia como liberdade genuína. Gabriel ficou parado em frente à cafeteria, com o gosto de cappuccino ainda na boca e a sensação estranha de que algo fundamental tinha mudado. Olhou para o celular. 9h15. Tinha 3 ligações perdidas de Patrícia e 12 e-mails não lidos. A reunião que ele tinha cancelado provavelmente estava acontecendo sem ele naquele exato momento. E pela primeira vez na vida, ele não sentiu culpa. Sentiu algo diferente, algo que levou um momento para identificar: esperança. O sábado amanheceu com um sol tímido que tentava furar as nuvens sobre São Paulo. Gabriel acordou às 7, mas dessa vez não foi direto para o laptop. Tomou banho devagar, vestiu jeans e uma camiseta confortável e pegou o endereço que Lívia tinha mandado. Pinheiros, um prédio antigo de 3 andares com fachada de tijolinho. Ele estacionou na rua às 9 em ponto e subiu as escadas até o 2º andar, o coração batendo de uma forma que não tinha nada a ver com esforço físico. Lívia abriu a porta usando um avental de lona sobre uma blusa simples, o cabelo preso num rabo de cavalo alto, farinha nas mãos. Pontual, ela disse sorrindo. Eu avisei que não ia mudar da noite para o dia. O apartamento dela era pequeno, mas acolhedor. Cheio de plantas nas janelas, estantes com livros empilhados, almofadas coloridas no sofá. Havia obras de cerâmica em prateleiras, tigelas imperfeitas, canecas tortas, pequenas esculturas abstratas. E cheirava a café fresco e algo que ele não conseguia identificar. Levain, Lívia explicou, vendo-o farejar o ar. É a massa-mãe que uso para fazer pão. Está descansando há 2 dias. Gabriel seguiu-a até a cozinha. Um espaço pequeno, mas organizado, com uma mesa de madeira clara coberta de ingredientes. Farinha, água, sal, a tigela com o levain borbulhante. Fazer pão é simples, Lívia começou, lavando as mãos. Mas exige paciência, não dá para apressar. A massa tem o tempo dela. Ela o ensinou a misturar os ingredientes, a sentir a textura da massa, a sová-la com as mãos até ficar elástica. Gabriel, acostumado a controlar tudo, começou tentando seguir instruções precisas. Quanto tempo eu sovo? Até sentir que está certo. Mas quantos minutos? Gabriel,
Lívia segurou as mãos dele sobre a massa. Não tem cronômetro aqui. Sente a massa. Ela te diz quando está pronta. Ele respirou fundo e tentou. Afundou as mãos na massa morna. Sentiu a textura mudar sob os dedos, o jeito como ela resistia e cedia ao mesmo tempo. E algo naquele movimento repetitivo, naquele trabalho manual sem pressa, começou a desatar os nós dentro do peito dele. Eles sovaram lado a lado em silêncio confortável. Lívia explicava com calma, ajustando a posição das mãos dele quando necessário, e cada toque acidental enviava uma corrente estranha pelo braço de Gabriel. Quando a massa finalmente ficou lisa e elástica, Lívia a colocou numa tigela coberta com um pano. Agora a gente espera 1 hora para crescer, 1 hora sem fazer nada, 1 hora fazendo outras coisas. Vem. Ela o levou para a varanda pequena, onde havia 2 cadeiras de vime e uma mesinha baixa. Serviu café fresco e biscoitos de polvilho, e eles se sentaram olhando a rua lá embaixo. Como foi sua semana? Ela perguntou. Gabriel pensou nas reuniões, nos contratos, no negócio de 50 milhões que oficialmente fechou na quinta. Fechei o contrato com os chineses. Tudo assinado. Parabéns. Obrigado. Mas o engraçado é que não senti o que achei que sentiria. O que você achou que sentiria? Euforia, realização, aquela sensação de conquista, mas foi só vazio. Como se fosse só mais uma coisa riscada da lista. Lívia tomou um gole do café, pensativa. Talvez porque você está começando a perceber que as conquistas externas não preenchem vazios internos. Você sempre fala como terapeuta? Gabriel perguntou, mas estava sorrindo. Falo como alguém que já tentou preencher vazio com coisas erradas e aprendeu que não funciona. Eles ficaram ali conversando sobre tudo e nada. Gabriel contou sobre a infância, sobre a avó que cozinhava, sobre como tinha se perdido no caminho entre ser aquele menino curioso e o CEO que se tornou. Lívia contou sobre a China, sobre o que aprendeu morando longe, sobre como a dor da perda do pai a tinha quebrado, mas também a tinha reconstruído de forma mais verdadeira. Quando o timer mental de Lívia avisou que a massa tinha crescido, voltaram para a cozinha. Ela mostrou como modelar o pão, como fazer os cortes na superfície, como colocar no forno. E então esperaram de novo. Sabe o que eu percebi? Gabriel disse enquanto observavam o pão assar através do vidro do forno. O quê? Que eu passei 10 anos otimizando cada minuto da minha vida para eliminar esperas. E agora, esperando esse pão ficar pronto, eu me sinto mais calmo do que me senti em anos. Lívia encostou-se no balcão ao lado dele, os braços se tocando levemente. Porque esperar faz parte do processo, faz parte de estar vivo. A gente não pode pular direto para os resultados. Gabriel virou-se para ela e de repente a proximidade fez o ar parecer mais denso. Você me mudou, Lívia. Você se mudou. Eu só mostrei que era possível. Não, você me mostrou que eu estava preso numa vida que eu mesmo construí. E que eu podia escolher diferente. O timer do forno apitou. Lívia tirou o pão dourado e perfeito, cheirando a algo que ia muito além de comida. Cheirava a tempo, a cuidado, a presença. Cortaram ainda quente, passaram manteiga e Gabriel provou o primeiro pedaço. Estava delicioso, mas mais do que isso, estava carregado de significado. Ele tinha feito aquilo, com as próprias mãos. Sem pressa, sem otimização, apenas pelo prazer de fazer. Obrigado, ele disse, e Lívia entendeu que não era só pelo pão. De nada, ela respondeu, e também não estava falando só de culinária. Gabriel pousou o pão, limpou as mãos no avental que Lívia tinha emprestado e deu um passo em direção a ela. Posso te perguntar uma coisa? Sempre. Isso aqui, o que a gente está fazendo, é só sobre me ensinar a viver diferente? Lívia segurou o olhar dele e havia algo ali que fez o coração de Gabriel acelerar. O que você quer que seja? Quero que seja mais, ele admitiu. Quero te conhecer não só como a pessoa que me ensina coisas, mas como Lívia, a mulher que faz cerâmica às terças, que lê Clarice Lispector, que escolheu paz em vez de prestígio. Quero saber o que te faz rir, o que te assusta, o que você sonha quando acorda no meio da noite. Gabriel,
Eu sei que sou péssimo nisso, que passei 10 anos fugindo de conexões reais. Mas você me fez querer tentar, me fez querer ser alguém que merece estar perto de alguém como você. Lívia deu um passo para frente, diminuindo ainda mais a distância. Você acha que eu te ensinaria a fazer pão se não quisesse que você ficasse na minha vida? Então sim, Gabriel. Isso é mais. Sempre foi. Ele a beijou ali, na cozinha pequena que cheirava a pão fresco, com farinha ainda nas roupas e manteiga nos dedos. Foi um beijo lento, sem pressa, do tipo que ele nunca tinha dado, porque sempre estava pensando no próximo compromisso. Mas agora, com Lívia nos braços e o gosto de recomeço na boca, Gabriel finalmente entendeu o que significava estar completamente presente. Quando se separaram, ela estava sorrindo. Você vai ter que aprender a equilibrar as coisas, sabe? Não dá para largar tudo e virar monge. Eu sei, mas posso aprender a trabalhar para viver, não viver para trabalhar. Pode? Com você me lembrando, posso. Lívia segurou o rosto dele entre as mãos. Então vamos fazer assim. Você continua sendo CEO, fechando negócios, construindo império, mas todo sábado é nosso, sem celular, sem trabalho, sem desculpas. A gente cozinha, caminha, não faz nada. E você aprende aos poucos que sua vida não é sua empresa. E você, o que ganha com isso? Ganho você, o Gabriel de verdade, não o executivo. O homem que gosta de cappuccino e faz pão com as mãos e está disposto a reaprender a ser feliz. Gabriel a puxou para outro beijo, mais urgente dessa vez, e ela correspondeu com a mesma intensidade. Quando se separaram de novo, estavam sem fôlego e rindo. Fica para o almoço, Lívia disse. Vou fazer uma massa fresca. Demora 3 horas. 3 horas? Gabriel fingiu horror. Exatamente. E você vai me ajudar. Ele sorriu, pegou a mão dela e entrelaçou os dedos. Não tenho lugar nenhum onde eu prefira estar. E era verdade. Pela primeira vez em uma década, Gabriel Novaes não estava pensando no próximo compromisso, na próxima meta, no próximo negócio. Estava ali, completamente presente, com uma mulher extraordinária que tinha aparecido na sua vida com luvas amarelas e tinha desmoronado todas as certezas que ele pensava ter. Naquele apartamento pequeno em Pinheiros, com cheiro de pão fresco e promessa de massa caseira, Gabriel finalmente entendeu o que Lívia tinha tentado ensinar desde o começo. Que sucesso não se mede em contratos fechados ou dinheiro acumulado. Se mede em sábados sem pressa, em pão feito com as mãos, em alguém que te olha e vê quem você realmente é. Se mede em estar vivo de verdade, não apenas existindo. E pela primeira vez, ele estava pronto para viver.